Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Nosso assunto de hoje é virtudes, carismas e missão. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. A ação do Espírito Santo, ela acontece no aumento das virtudes sobrenaturais. Ela também acontece na abertura que a gente dá aos carismas, esses dons espirituais que o Espírito Santo coloca em nós para servir na comunidade. E também essa ação do Espírito Santo é no abraçar a missão. Pessoas que sabem que precisam cumprir uma missão junto à igreja, ao mundo. Né? É interessante que você, ao constatar isso nas pessoas, você perceba realmente como o Espírito Santo modifica a vida da gente. Tem um vídeo que chama Graça Santificante. E, infelizmente, muitas pessoas nem têm ideia do que é a graça santificante. Muitos católicos, eu convido você a dar uma olhada a respeito desse assunto, mas lá nesse vídeo vai ter um esboço num PowerPoint que a gente montou lá, falando certinho, a partir dessa graça santificante, essa ação que o Espírito Santo faz nas virtudes, nos carismas, na missão. Eu e você que recebemos esse Espírito Santo, podemos nortear nossa vida constatando nesse vídeo. Olha só, a igreja ensina que na vida a gente deve priorizar e buscar o aumento das virtudes, principalmente as teologais. Quais são as virtudes teologais, Ronaldo? Caridade, que é a maior delas, esperança e fé. São as virtudes, são capacidades sobrenaturais que nos colocam em contato com o próprio Deus. Olha que maravilha. Ai, Ronaldo, eu quero tanto falar com Deus, eu quero sentir Deus na minha vida através das virtudes teologais, e isso vai ocorrer de fato na sua vida. Buscar o aumento dessa virtude é prioridade para quem está na igreja. Aí eu lhe pergunto, você sabe sobre isso? Você já ouviu falar sobre essas virtudes? Vou deixar uma playlist aqui para você tomar conhecimento, né? A vida no Espírito também é se abrir aos carismas. Olha o que o Papa São Paulo VI vem nos dizer. Que Deus conceda que o Senhor Espírito Santo deixe novamente cair uma chuva de carismas para fazer a igreja fértil, bela, admirável, capaz de comover, de atrair a atenção maravilhada até do mundo profano, com a sua tendência ao secularismo. E isso é tão urgente nos dias de hoje que nós vamos percebendo. As pessoas não conhecem a Deus, as pessoas estão distantes de Deus. E é claro que quando o Espírito Santo coloca os seus carismas, é também sobre nós uma capacidade sobrenatural de mostrar ao mundo quem é o Deus que nós acreditamos. Foi assim que foi a prática de Jesus e você pode constatar nos livros. E Jesus falou: se eu fiz essas obras, aqueles que acreditam em mim e rogam ao Pai ao meu nome, farão ainda maiores. E as obras que Jesus faz, os milagres, os prodígios que ali estão relatados nos evangelhos, faziam com que aquele povo seguisse Jesus, ouvisse a Jesus, ouvisse palavras de vida eterna e pudesse ter a sua vida transformadas pela mão do Espírito Santo. Olha só como que os milagres, os prodígios, que são frutos dos carismas que o Espírito Santo coloca em cada um que acredita em Deus, pode influenciar a vida de quem é ateu, a vida de quem vive nesse mundão afastado de Deus. Você que recebeu o Espírito Santo, abra seus carismas, conheça sobre os carismas. Você não conhece? Vou deixar uma playlist aqui para você perceber aqueles carismas relatados lá em 1 Coríntios 12. Mas não se esqueça, não são somente aqueles carismas que acontecem no povo de Deus. Existem inúmeros. Para você ter uma ideia, a minha mãe tem o carisma de envolver pessoas em prol de algum objetivo. Hoje eles estão fazendo bazar de roupas usadas para ajudar as outras pessoas. É um carisma, unir as pessoas. Veja, não está lá em 1 Coríntios 12, mas existe. O Espírito Santo capacita, ele derrama esses carismas para que a igreja seja fértil, bela, como o Papa está descrevendo. Os carismas são dados para o crescimento da igreja, do corpo místico de Cristo, para auxiliar a missão da igreja na evangelização.
Nós vamos falar de um Deus que não faz nada para ninguém? Nós vamos falar de um Deus que não tem poder algum? Ao contrário, Deus realiza a maior de todas as obras na nossa vida. Qual é essa? Arrancar o pecado da nossa vida. A evangelização, no fundo, é anunciar um Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse Jesus tem um poder divino. Primeiro o poder de nos dar o Espírito Santo, depois os poderes de libertar as pessoas de qualquer vício, de libertar as pessoas de qualquer opressão. E quantas opressões e vícios estão arrastando a multidão no dia de hoje, não é? Você e eu que somos cristãos, abramos o nosso coração para esses carismas que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração. A igreja sempre orienta a discernir se os carismas vêm de Deus. E a melhor medida para discernir é a caridade. Irmão, quando você perceber esses assuntos de carismas, você vai perceber que tem gente que pode usar isso com orgulho, usar isso buscando a vanglória para si próprio. Veja, como é que você pode perceber que através de um discernimento, que tal carisma é do Espírito Santo? É perceber a caridade por detrás daquele carisma, daquela pessoa que faz uso do carisma. A caridade, irmão, é a maior das virtudes sobrenaturais. Ao ver a playlist que eu te falei agora há pouco, você vai ver essa virtude da caridade. E a caridade, ela é o discernimento que você tem para perceber se um carisma é autêntico. Para você entender melhor isso, eu vou deixar outro vídeo disponível aqui, a caridade que fundamenta todos os carismas. Dê uma olhada para você aprender melhor sobre isso. Luciano do Amaral vem ainda acrescentar: é impossível nos santificar sem o serviço aos irmãos. Carismas, né? Olha que frase profunda essa. Como vai de encontro aquelas pessoas, eu não faço nada na igreja não, eu rezo em casa, eu faço as coisas em casa, que se colocam num comodismo, né? Então, será que o Espírito Santo então derrama carisma em vão? Será que o Espírito Santo se engana com essa história de colocar carisma no coração das pessoas? Então, para que colocar carisma? É para deixar a igreja bela e fértil? Então, na concepção dessas pessoas, que se dane a igreja, não é verdade? Porque ele se fecha aos carismas, ele quer se santificar sozinho, mas não é assim que a igreja age. E as tentativas de serviço à igreja sem a santificação não produzem frutos. Então, aqui está falando das virtudes. Então, o equilíbrio nesse caminho da santificação está entre servir os irmãos, buscando as virtudes, servindo os irmãos. Esse é o discernimento de quem quer ter uma vida amadurecida no Espírito Santo. A santificação servindo, e servindo sempre, buscando a ação do Espírito Santo, que nos santifica sempre na nossa vida. Olha o que Dom Paul José Cordez nos diz. Ao fazer santos, o Espírito Santo cria testemunhas radiantes de Cristo ressuscitado e dá nova força e criatividade para alcançar toda a sociedade humana. Tá vendo? Então, quando você vê uma sociedade precisando de grandes transformações, quando aonde você vive, no bairro onde você convive, na comunidade onde você vai, você percebe ali falta de santificação, falta de interesse em estar na igreja, diversos males que podem vir à sua mente ao lembrar de onde você vive. Lembre-se, é nessa sociedade que o Espírito Santo precisa criar testemunhas. Que jeito? Entrando no nosso coração, santificando a nossa vida, mas também infundindo em nós carismas capazes de mostrar ao mundo que Deus tem uma palavra de vida eterna para ser dita junto a essa sociedade, não é? Ao ler o Atos dos Apóstolos, você compreende que o Espírito Santo impele aqueles medrosos discípulos a cumprir uma ordem expressa do Senhor: ide e anunciai o Evangelho a todas as nações, tornando-se assim intrépidos anunciadores, dando vida à missão. Né? Ao ver o livro dos Atos dos Apóstolos, aí você pode constatar esse equilíbrio que nós estamos mencionando anteriormente. Eles eram medrosos, fechados à missão, apesar de terem conhecido Jesus pessoalmente. Mas quando o Espírito Santo adentra naqueles corações, eis que então eles começam a se abrir aos carismas, eles oram para as pessoas são libertas, eles falam e o Espírito Santo convence o público, o ouvinte que vinha até eles.
ao mesmo tempo que eles também são santificados, crescem as virtudes sobrenaturais deles, eles passam a amar a Deus, eles passam a ter a virtude da fortaleza. Você vai ver que tem ali gente que derrama até mesmo a sua própria vida. Enfim, irmãos, é pela ação do Espírito Santo que a igreja toma corpo, que a igreja realmente vivifica a vida humana. Crescer na santidade acarreta o anseio irresistível de dar o testemunho vivo e dinâmico da pessoa de Jesus. Olha, irmão, eu tenho certeza absoluta que quando o Espírito Santo adentra no seu coração, Jesus ele ganha tanta vida dentro de você que você não consegue ficar calado. Brota em você um desejo profundo de anunciar Jesus ao mundo, de gritar ao mundo, dizer: gente, Jesus é o Senhor, Jesus ele dá a nossa vida a nós, Jesus nos amou. Enfim, você vai testemunhar toda a obra que Jesus realiza no seu interior. E o Espírito Santo é que faz crescer descomunalmente essa vontade dentro do seu interior. Então, quando você vê cristãos, agora eu estou sem tempo para missão, agora não dá, agora não sei. Gente, isso aí é a falta do Espírito Santo dentro do interior das pessoas. Não adianta, nós precisamos primeiramente fazer como os apóstolos, orarem pedindo a promessa do Senhor, que é o Espírito Santo. Dom Paulo José Cordes ainda acrescenta: um dos frutos evidentes do batismo no Espírito Santo é o desejo de evangelizar, de anunciar a boa nova da salvação ao mundo todo. Bem, irmãos, vamos terminar aqui com uma oração da Beata Helena Guerra. Vinde, ó divino amor, do qual procede aquele espírito missionário que forma os verdadeiros apóstolos. Vinde acender o fogo em muitos corações e enviai-os para salvar almas por toda a terra. Vinde, ó Espírito Santo, como outrora no cenáculo, onde aparecestes em formas de língua de fogo. Vinde, purificai o nosso coração e a nossa língua e fazei a nossa linguagem seja sempre santa, sempre dirigida à construção do vosso reino e o bem do nosso próximo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.